Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para compartilharem suas experiências e os seus conhecimentos. E olha a prosa que nós estamos trazendo hoje para a Prosa com Bertalha. Liderança inspiradora. Como motivar equipes para resultados extraordinários. A liderança inspiradora desempenha um papel fundamental na motivação das equipes para alcançar resultados extraordinários. Os líderes inspiradores não apenas definem metas claras e estratégias sólidas, mas também conseguem cativar e energizar seus colaboradores. Eles instilam um senso de propósito e paixão no trabalho, o que faz com que as equipes se esforcem além do esperado. Comunicar uma visão inspiradora, demonstrar empatia, fornecer apoio e reconhecimento são elementos-chave dessa abordagem de liderança. Quando as equipes se sentem valorizadas e guiadas por um líder inspirador, elas tendem a superar desafios com determinação e a alcançar resultados notáveis. Assim, a liderança inspiradora pode impulsionar o desempenho das equipes em direção a conquistas extraordinárias. E nós vamos refletir sobre esse tema fascinante e fantástico aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios se encontram. E para fazer essa prosa comigo, eu terei o privilégio de trazer aqui na Prosa com Bertalha o meu amigo Marcelo Lima. Olha só que honra, que orgulho receber aqui na Prosa com Bertalha o meu amigo Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo, meu caro. Bertalha, eu que agradeço um monte aqui. É um prazer enorme estar aqui com você. Que legal, que bacana, meu amigo. Eu tenho certeza que vai ser uma prosa muito bacana aqui. Mas quem é o Marcelo? Bertalha, é o Marcelo, né? Eu sou um pernambucano, 44 anos de idade, né? Casado, tenho dois filhos, né? Administrador, especialista em logística, em finanças, mestre em engenharia de produção. Atualmente trabalho no Grupo Moura, né? Sou gerente geral de logística aqui, mas também passei pela Gerdau, né? Tenho 10 anos de Moura, passei pela Gerdau, foram 11 anos, né? Rodei várias unidades do Nordeste e passei também, o início da minha carreira profissional foi na Pitu, né? Então eu trabalho, meu início foi como técnico de segurança do trabalho, passei 4 anos e na sequência entrei no mundo da logística, não quis mais deixar, né? Quando junta tudo, já são 25 anos aí na estrada. Uau, que bacana, baita experiência. E quando a gente é picado aí pela mosquinha da logística, a gente não larga, né? Nós ficamos aí residindo na logística o tempo todo. O Marcelo, eu vou pedir para o pessoal aqui se inscrever no canal, curtir aí a nossa prosa e acionar o sininho da notificação, porque são muitas prosas que nós colocamos aqui no canal, viu? E Sim. pedir para o pessoal ajudar a compartilhar também. E eu gostaria já de entrar nesse tema, né? Eu queria perguntar para você por que que esse tema é tão relevante para nós conversarmos aqui, o Marcelo, por que que ele é tão legal, né? Por que que você escolheu esse tema para a gente conversar? Afinal de contas, o que é essa tal de liderança inspiradora? É. Primeiro, né, Bertalha, eu acho que é importantíssimo a gente entender que todos nós somos pessoas, né? Então, a gente, quando vai para o trabalho, a gente quer muito mais do que bater. Eu costumo de falar muito isso aqui na empresa. A gente quer muito mais do que bater um cartão entrando e saindo, né? Um crachá ali para cumprir aquela jornada. Todo mundo tem um propósito de vida, todo mundo tem aspirações de crescimento, de ser reconhecido. E aqui eu tô me colocando até como liderado, né? Quando eu olho para o meu gestor atual e para os que passaram no passado, sempre existe essa expectativa, né? Então, eu acho que a liderança inspiradora, vamos dizer assim, ela tem essa relevância de trazer o colaborador, né, aquela pessoa para dentro do negócio, né, para que não seja simplesmente um passar de tempo, né, onde você chega ali e já está olhando, eita, daqui a 8 horas eu estou saindo, né, imagina que sofrimento. Então, eu entendo que é um tema que traz essa coisa com você. Você concorda, Bertaglia? O que é que você acha disso? Não, eu concordo. Eu acho que tem um aspecto interessantíssimo aí quando nós falamos de liderança
inspiradora, até porque cá entre nós, né, nós precisamos de trazer realmente inspiração para dentro das organizações para que as pessoas se sintam cada vez mais motivadas, né, pela inspiração que ela enxerga no líder. E, aliás, esse líder ele pode, inclusive, trazer um equilíbrio muito grande para a equipe. E dentro desse contexto, até. Eu gostaria que você desbravasse um pouquinho mais da liderança inspiradora, porque nós temos vários tipos de liderança, não é, o Marcelo? Tem a liderança transformacional, mas a inspiradora parece que ela traz um valor agregado, um lado emocional, motivacional extremamente positivo para a equipe. Queria que você desbravasse um pouco esse lado, eu acho que é extremamente interessante. Perfeito, Bertaglia. Eu, assim, é outro aspecto, assim, que eu também sempre comento, né, principalmente com o meu time de líderes aqui. Mais uma vez, são pessoas, né? Veja, do mesmo jeito que eu tenho o meu interesse de crescer, que eu tenho o meu interesse de ser reconhecido financeiramente, de ser reconhecido, de repente, num evento da empresa. Da mesma forma, os nossos times também têm essa expectativa, as pessoas têm essa expectativa. Então, eu vejo assim que esse líder inspirador, ele se diferencia, né, quando a gente olha para as demais abordagens, na linha de reconhecer os interesses das pessoas, né? Porque às vezes a gente corre o risco de entrar no flow ali, né, no fluxo do dia a dia, naquela rotina, e você só enxerga as pendências, as tarefas, o material, né? Aquela coisa na logística, né? Aquele fluxo de material passando. Mas por trás daquilo existe um empilhador, né, que tem os sonhos dele, existe o analista, existe o estagiário, existe o encarregado, o supervisor. Então, a gente precisa entender, né, quem são essas pessoas e quais são as expectativas dela, né? Então, eu entendo que o líder inspirador, ele passa por numa linha de reconhecer que do outro lado tem uma pessoa com inspirações e como eu posso ajudar aquela pessoa, né, com a experiência que eu tenho, porque geralmente o líder, ele tem alguns anos na frente da equipe, né, ou alguma experiência na frente. Então, como é que eu posso acelerar o crescimento daquela pessoa, né? Como é que eu posso trazer aquela pessoa para um patamar diferente? Então, eu enxergo disso e enxergo bastante isso. E um outro ponto é que o líder inspirador, por exemplo, não é um título que eu posso dizer assim, eu sou um líder inspirador. Na verdade, a equipe, ela me elege, né? Então, da mesma forma, é, eu estou muito mais aqui olhando para as pessoas que me lideram do que necessariamente agora querendo dizer que eu sou um líder inspirador. Obviamente que todo mundo vai buscar isso como líder, né? E é uma coisa, um esforço contínuo, mas eu também, assim, olhando para aquelas pessoas que passaram por mim, né? E que eu tive a oportunidade de trabalhar junto com elas. Então, o que eu estou querendo dizer que não é um título que a gente ganha, né? Tipo, eu virei coordenador, eu virei gerente, agora eu virei um líder inspirador. Não, esse título só quem dá realmente é o time, né? Alguém que me acha inspirador, que pode ser até de outra área, de outra empresa. Às vezes no LinkedIn a gente consegue inspirar outras pessoas, mas é com essas atitudes, né? Então é algo que eu mereço, não é algo que eu imponho. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo e eu adorei, né, a forma como você colocou, de uma maneira extremamente didática, até porque você coloca da seguinte forma, né, Marcelo? Ou seja, não sou eu que digo que sou um líder inspirador. Você pode Exato. até dizer, né, porque outros falaram isso para você, porque de alguma maneira as pessoas sentem que de alguma forma você os inspira em algumas situações, em algumas atitudes. Aliás, existe uma palavra que eu gosto muito, viu, Marcelo, que é o líder inspirador, é aquele que encoraja as pessoas, que ajuda a resolver problemas. Então, tem um aspecto aí que é extremamente importante dentro dessa perspectiva, e aí você acaba galgando uma posição de reconhecimento pelos outros, que é a frase que você usou. Ou seja,
você é reconhecido como sendo um líder inspirador por alguém que se sente liderado por um líder inspirador. Não adianta, isso não, né, não cai do céu. Ah, hoje eu sou um líder inspirador. Não Na é uma verdade, patente, né? exatamente. Então, e não é um curso, né? Você não tem Isso. certificado de líder inspirador, né? Então é muito bacana isso, toda a sua experiência aí, os seus 25 anos, é isso? 25 anos, quase 25 anos. Então, muito bacana. Eu acho que aí esse lado é extremamente interessante. E aí, uma das coisas, hoje nós temos uma ausência muito grande de líder que inspira, né? Principalmente no mundo da política e tal, mas eu não quero enveredar por esse caminho, porque realmente a gente tem uma ausência de líderes. Felizmente, no mundo corporativo, a gente encontra, bons líderes inspiradores aí. Mas aí, onde que eu queria entrar, o Marcelo? Eu queria desbravar contigo, o que que o líder inspirador tem de diferente? Qual que é a sua opinião? Ou seja, é autoconfiança, é negociação, é solucionador de problemas, é arrastar o time com motivação? O que que você me diz disso? Vê só, alguns aspectos, né? Eu acho que primeira coisa, conhecer do que faz, né? Então, até você estava falando aí, eu estava refletindo, né? Por exemplo, eu gosto de fazer exercício físico. Então, existem pessoas que me inspiram, né? Recentemente, nós tivemos o falecimento do Abílio Diniz. Uhum, Então, o Abílio Diniz, eu li o segundo livro dele. E assim, ele foi um cara que me inspirou bastante, né? Quando eu li assim, vi que a Abílio Diniz, com mais de 80 anos de idade, se exercitava 2 horas por dia, não é? E que aquilo o mantinha ativo, né? Ele vivia como se nunca fosse acabar ali, é como se ele tivesse. Eu tenho certeza que ele viveu intensamente até o último dia. Então, isso me inspirou. Eu disse assim, caramba, por que que eu não posso fazer isso também? Né? Então, ele me inspirou nesse aspecto, né? De repente, em outro aspecto, sei lá, sobre negociação, eu já vou me inspirar talvez num político. Percebe? Então, eu acho que o primeiro grande ponto assim que eu trago é saber do que faz, né? Então, aquela pessoa, acho que ela tem que conhecer do que faz, porque se você vai assumir a liderança em determinado aspecto, você tem que ter aquele conhecimento, você tem que ter aquele know-how. Então, alguém vai dizer assim, caramba, naquele aspecto ali o Bertalha é muito bom. Então, o Bertalha, ele tem a prosa lá com ele, então ele faz aquilo de forma excelente. Então, aquilo pode me inspirar para, de repente, eu dizer assim, caramba, por que que eu também não posso fazer isso nas redes e influenciar as pessoas que estão no meu ciclo através de vídeos como esse que você está fazendo? Então, acho que conhecer sobre o que faz é um aspecto importantíssimo. O segundo é ter autoconfiança, né? Eu acho que é importantíssimo, porque às vezes você sabe muito do que faz. Perceba quantas pessoas não são tão boas quanto o Abílio Diniz é, né? Como empresário. Mas ele assumiu um papel de autoconfiança e de influenciar as pessoas. Então, você quando escutava o Abílio, né, assistia um vídeo dele e tal, até lendo o livro, você sentia aquela confiança nele. Então, eu acredito, primeiro, sabendo o que faz, segundo, ter autoconfiança, né, que isso ele empodera. Negociador, né, ser um bom negociador, porque eu acredito assim, imagine que no final existem vários interesses, né, falando do mundo corporativo. O colaborador, ele tem aquele interesse de crescimento, de ter um aumento salarial, existem as regras da empresa, existe o momento que a empresa está vivendo, se é um momento de crescimento, se é um momento de queda de vendas. Então, no final, você também, né, os interesses das outras áreas, do cliente, né? Então, como você convergir de tudo isso e manter a energia do seu time, né? Então, eu vejo que sabendo o que faz, a autoconfiança, negociação e, por último, eu acho que, assim, dar liberdade também ao time num ponto, assim, da sua equipe ter abertura com você, né? De trazer os temas, de ter a liberdade de conversar, não existir, vamos dizer assim, aquela parede de vidro. Eu gosto de chamar de parede de vidro. A parede de vidro
é quando fica aquela coisa, tá tudo certo, mas na prática não tá certo. Tem um monte de sujeira por baixo do tapete. Então, eu vejo essas quatro características aí, Bertalho. Bacana, gostei demais. Aliás, a forma como você coloca aí a liderança inspiradora me remete muito a um livro que você também deve ter lido, até pelo fato de que você é um líder inspirador, O Monge e o Executivo, né? Ou seja, que fala do líder servil, líder servidor, ou seja, não é um líder que fica batendo nas costas, assando pessoas, não, mas é um líder que orienta pessoas, que é basicamente o que você falou aí. E aí, um ponto, Marcelo, como que a empatia, o entendimento das necessidades individuais afetam a liderança inspiradora dentro da sua visão? Veja, para mim esse é um dos pontos altos aí da liderança inspiradora, né? Que no final tem uma coisa que é o seguinte: a pessoa ela só vai fazer aquilo que ela acredita, né? Tem um livro muito bom também que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Ele Ah, fala muito desse trato, né, de pessoas e no final, né, quando você lê o livro, ele fala de exemplos assim que pegar um exemplo aqui meio maluco que tem lá no livro, mas faz todo sentido. O Al Capone, ele fazia os crimes dele, mas se você fosse conversar com ele ia lhe convencer de que tinha um motivo para ele cometer aqueles crimes. Ou seja, ele tinha uma motivação para fazer aquilo e na cabeça dele estava certo. Então, o que é que eu estou querendo falar? Qual é a conexão disso com a empatia? De alguma forma, né, imagina eu e você sendo da minha equipe, de alguma forma eu tenho que convencer você de que aquilo é importante, né? Então, quando você está convencido de que aquilo é importante para você, Bertalho, você automaticamente vai tomar as ações. Então, esse líder, ele precisa entender as tuas características, quem é o Bertalha, o que é que motiva a Bertalha, quais são as necessidades dele, qual é o que é que pode trazer esse cara para o jogo, né? Quais são os interesses da empresa, para onde a área está indo, e buscar convencer. É um pouco do que eu falei no tópico anterior, a negociação. Qual é o teu interesse? Então, eu vou lá e digo assim, ó, Bertalha, isso aqui vai te ajudar. E um ponto, assim, que eu enxergo que é comum para todo mundo é o aprendizado, né? Eu sempre trago o seguinte, se existem pessoas que elas não entendem, ela vem trabalhar e ela não entende que aquele momento ali é um momento de aprendizado. Veja, do mesmo jeito que várias pessoas estão assistindo aqui esse vídeo, né, esse bate-papo nosso, por que não prestar atenção também no trabalho, nos movimentos, no que está acontecendo, as negociações? Todo dia no trabalho a gente faz curso de negociação, a gente faz curso, sei lá, de como apresentar, de como vender uma ideia, de como fazer um projeto. Quando a gente entende isso, né, e passa isso para a nossa equipe entende que aquelas 8 horas ali podem ser revertidas para o crescimento profissional delas, ela entende um pouco do jogo, né? Nem todo mundo entende. Quando ela entende esse jogo, ela começa, assim, eu vejo isso, Bertale, estagiários, analistas, que quando os caras entendem o jogo, eles assim, caramba, eu preciso aproveitar essas 8 horas aqui tal qual se fosse um MBA, tal qual fosse um curso em Harvard. Porque quando eu consigo fazer isso, Bertalha, é o que eu falo também para o meu time aqui, eu tenho vários cases. Veja, eu tenho hoje orgulho de dizer, passaram por mim, estagiários e analistas, supervisores. Eu tenho 3 pessoas hoje que já foram gerentes da Amazon, que passaram por mim, entendeu? Então, e se eu for puxar aqui, gente que é gerente hoje na Gerdau passou por mim, gente que é gerente na Heineken, diretor da Heineken já passou por mim, ou seja, o cara até já me passou e eu feliz por isso. Então, o que eu estou querendo trazer aqui é que essas pessoas entenderam a vantagem de entrar de corpo e alma no negócio para elas, porque no final, quando você se entrega de corpo e alma, ou você cresce na área, ou você cresce na empresa, ou você cresce no mercado, mas de ambas as formas você está crescendo.
Então, quando se fala em empatia, eu entendo isso. Ó, eu preciso saber que aquele cara, igualmente a mim, ele quer crescer e como é que eu ajudo ele a crescer. Então, quando eu explico que eu estou ali para ajudar no teu crescimento e como tu vai, vamos dizer assim, eu vou te ajudar naquele período ali, sejam 2 anos, 3 anos, eu vou dar o meu máximo para você ser a sua melhor versão e você crescer. Ou aqui ou fora, mas que você cresça. Então, na hora que a gente tem essa comunicação aberta, a pessoa ela entra pesado. Assim, eu tenho visto várias pessoas, de estagiários a coordenadores, a gerentes, sorriso de canto a canto porque entenderam isso, entendeu? Que bacana, que legal. Fantástico, meu caro Marcelo. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos tomar uma água, nós vamos chamar a dona Corujinha e a gente volta para o segundo tempo da nossa prosa. Pode ser, Show de Marcelo? bola. Show de bola. Vamos nessa. Olha só que prosa fantástica nós estamos tendo aqui com o Marcelo, Marcelo Lima, Marcelo que vem falar sobre liderança inspiradora. Marcelo, uma das coisas que me chama muita atenção dentro de um processo fabril, empresarial, dentro de uma organização, é a capacidade de se comunicar. Então, eu queria entrar um pouco nessa seara aí contigo. De que maneira a comunicação eficaz, o Marcelo, ela contribui para a inspiração das equipes? Na minha visão, 100%, Bertalha, a comunicação, se a gente for olhar direitinho, né, na vida da gente, acho que até fora do trabalho, ela talvez seja a maior responsável pelo sucesso e pelo fracasso, né? Às vezes a gente, no final das contas, a gente sempre está negociando algo. A gente sempre está negociando algo. A negociação, ela parte de uma comunicação. E eu também gosto de dizer assim, que a comunicação clara, né? Eu acho que dentro do mundo empresarial, uma das melhores formas de se comunicar, né? Que assim, eu- aí é um pouco mais pragmático, são os indicadores, são os números, né? Quando a gente consegue é, ter um profissional, ele é responsável por determinada atribuição, e aquela atribuição ele tem um indicador, né? E a gente, quando vai estudar um pouquinho o Falcone lá, o Falcone ele fala, ó, no máximo 3 indicadores, né, por pessoa. Então, mas vamos pensar que seja um indicador, que seja um indicador que eu gosto de dizer assim, o indicador bom é que quando a situação está problemática, ele está vermelho. Se a situação está boa, ele está verde, né? Ele não pode ser um indicador melancia, que ele está verde por fora e vermelho por dentro. E a Uhum. gente, não é? Então, eu acho que a comunicação clara começa por aí. Na hora que você tem um colaborador, onde você tem aquela meta clara, ele sabe. O vermelho é ruim, o verde é bom, o amarelo é atenção. Se está claro isso, automaticamente no dia ele vai conseguir, vamos dizer assim, tomar decisões para que o processo vá para o verde. Então, isso ajuda. Uma outra coisa, assim, né, acho que do ponto de vista de comunicação, que eu acho bem interessante, cada empresa chama de um jeito, né? Recentemente eu estava conversando com um colega, ele falava de one-to-one. Aqui na Moura a gente chama de RI, né, que é reunião individual. Prática simples, né, mas que exige disciplina, né, do líder, do liderado, mas principalmente do líder, é ter uma agenda, né, no caso aqui a gente tem uma agenda semanal, onde a gente semanalmente senta, se eu tenho 5 pessoas que tratam diretamente comigo, toda semana eu sento com os 5. Existe uma pauta, não é, dos tópicos que a gente precisa conversar, né, que vai desde gestão de pessoas, os indicadores, projetos, temas que estão surgindo. Então, quando você tem aquilo tudo endereçado, fica muito claro, né? A gente até costuma dizer o seguinte: quando fecha o ano, a gente consegue ver exatamente quem evoluiu, né? Porque os assuntos pendentes eles vêm para os concluídos, ou de repente quem ficou aqui com as pendências segurando de janeiro a dezembro. Então, é muito claro e dificilmente isso acontece, porque como existe essa comunicação, é um feedback constante, então, e não só numa linha de cobrança, mas numa linha de apoio. Não, a linha de saber, ó, como é que eu posso ajudar, né? Tem algo que eu posso ajudar aqui? Ó, traz isso aqui para mim, isso aqui eu vou mandar um e-mail, eu vou, sei lá, liberar um recurso. Então, eu vejo assim que a comunicação, ela tem um papel fundamental. Não pode existir dúvida. Então, imagina chegar no final do ano, um colaborador dizer assim, ah, não, eu acho que eu fui um destaque.
mas os indicadores dele estão dele todo vermelho, ou de repente ele não conseguiu cumprir os projetos dele. Então, percebe que você quando tem a comunicação clara, fica tudo mais fácil, né, para você conversar com o seu liderado e a pessoa também, ele dizer assim, não, caramba, eu não estou tão bem assim, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Então, eu entendo que não pode existir dúvida, né? Aquilo que eu falei, a parede de vidro, não pode existir a parede de vidro, tem que estar muito claro. Então, comunicação eu vejo como 100% importante para a liderança de sucesso, vamos chamar assim. Fantástico, Marcelo. Marcelo, aí tem um ponto que eu gostaria de trazer aqui como contribuição da sua experiência para as pessoas que participam da Prosa com Betália, porque a gente sabe que realmente não é fácil, né? Tem todo um processo que nós precisamos trabalhar e, portanto, tem desafios homéricos, né? E por isso pessoas capazes como você trabalham dentro de um contexto de liderança. A pergunta que fica aqui para mim, que eu gostaria de fazer para você, é relacionada quais são os desafios comuns que os líderes, o Marcelo, eles enfrentam ao tentar motivar as suas equipes, não para os resultados comuns, mas para os resultados extraordinários, ele ir além daquilo que você pode esperar dele. Um grande ponto aí, Bertag, eu acho que aí eu acho que vai da questão da confiança, né, que a gente falou aí em algum momento. Veja, eu preciso ter muita confiança no meu líder e minha equipe precisa ter muita confiança em mim. Em que sentido? Quando a gente está falando aqui em resultado extraordinário, ele vai exigir uma mudança, né? Eu preciso fazer algo diferente, né? Eu não vou falar o autor aqui, talvez você me ajude com o autor, mas tem um cara famoso, né? Eu tô com o nome dele aqui, mas eu não vou me arriscar, não. Ele diz assim, o ser humano, às vezes, ele é meio louco, né? Porque ele quer fazer as mesmas coisas e ter resultado diferente. Hum, Então, para ter resultado diferente, eu tenho que fazer algo diferente. Para fazer algo diferente, eu preciso arriscar. O meu líder topa arriscar, né? Percebe? Então, se eu crio um ambiente, não, isso aqui não pode, não, esse projeto, eu posso fazer uma alteração do sistema, não pode não. Eu posso mudar o garfo da empilhadeira, não pode não. Eu posso botar uma placa diferente, não pode não. Como é que esse cara vai conseguir entregar um resultado extraordinário? Então, primeiro, eu acho que o grande obstáculo essa questão da confiança, a questão do medo, né? Se eu tiver medo, caramba, será que eu posso entrar aqui? E se eu errar? E se esse resultado extraordinário não vier? Como é que esse meu líder vai reagir? Então, você tem um time que ele tem medo de dar o passo, né? Então, agora, se eu sei que meu líder, tipo, imagina que a situação atual está aqui e eu quero uma situação futura aqui. Então, eu vou me desafiar. Talvez eu não chegue aqui, talvez eu não chegue aqui. Mas se eu chegar um pouquinho perto, se eu chegar aqui, eu já tive uma evolução. Mas se meu líder é daquele que olha o copo meio vazio ao invés de olhar o copo meio cheio, uhum. às vezes o cara, ao invés de comemorar esse avanço, ele dá a pancada pelo que ele não atingiu, né? Então, eu estimulo mais uma vez que os problemas vão para baixo do tapete. Se o problema vai para baixo do tapete, eu não consigo resolver. Se eu não consigo resolver, eu não consigo atingir resultado extraordinário, né? Vou puxar também aqui mais uma vez o Falcone. Ele fala o seguinte, que todo líder, uma das grandes missões do líder é encontrar problema, né? Ele diz, às vezes, como consultor, eu chego nas empresas e pergunto, você tem problema? O líder, não, isso aqui está tudo certo. Porque o líder, às vezes, ele tem medo, né? O colaborador, ele tem medo de expor os problemas, como se fosse uma fraqueza. Mas veja, a vida da gente, a sua, a minha, na empresa não é diferente. A gente é feito de coisa boa e coisa ruim, tá acontecendo. É a média disso, vários problemas e várias coisas boas acontecendo. Então, a média disso. Agora, que essa média ela seja uma coisa que vai subindo, né? Então, você tem coisas puxando para cima, coisas puxando para baixo, mas que no longo prazo você está crescendo. Agora, se eu estou, às vezes, com medo de olhar para esse problema e de encarar ele, aí eu não consigo ter resultado extraordinário. Então, eu acho que o grande desafio vamos dizer assim, tirar o medo da frente, é criar um ambiente de confiança onde as pessoas digam, bicho,
eu vou tentar, e se der errado, a gente tentou. A gente pelo menos tentou. Que Até o, bacana. até o Spotify, né? Tem um vídeo muito bacana no Spotify que ele fala isso, que o Spotify ele tem essa mentalidade de errar rápido e corrigir rápido, errar rápido e Uhum, corrigir uhum. rápido, entendeu? Muito bacana, muito legal. E aí tem alguns pontos interessantes, né, que você trouxe realmente dentro dessa perspectiva de fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes, né? Essa busca, muitas vezes, essa frase pode ser atribuída a várias pessoas, o Einstein é uma delas, né, que Isso, o eu tava com o nome pessoal dele na cabeça, é, mas não quis arriscar. não, na realidade, eu assisti recentemente, inclusive, o filme do Einstein, e ele deixa uma perspectiva interessante com relação a isso, né? Mas tem alguns pontos que você trouxe que são extremamente interessantes aqui para a Prosa com Bertalha, uma contribuição fantástica. Eu tenho os meus líderes, né? As pessoas com as quais eu busco, de alguma maneira, me orientar, né? O Einstein é um deles, o Gandhi, né? Tem o Cortella, o próprio Abílio Diniz, algumas pessoas que a gente acaba lendo livros, né? O Peter Drucker, eu sou apaixonado pela teoria do Peter Drucker, né? Que sempre orientou a gente. E tem muita gente realmente que deixa uma lição de vida, um legado para os quais a gente vai buscar. E você, Marcelo? Tem alguém que você se inspira ou algumas pessoas nas quais você se inspira? Muitas vezes eu não gosto muito de falar de líderes diretos da gente, porque acaba se esquecendo de alguns, complica, mas fica aí no seu campo. O que que você me diz? Ou escolha um para falar desse um para, né, orientar o pessoal aqui que de alguma maneira assiste a Prosa com Bertalha, o Marcelo. Rapaz, você quando me faz essa pergunta, né? Até quando a minha última promoção, cheguei a fazer um post no LinkedIn onde eu falava, né? Eu não citei nomes, mas foi bem interessante, Bertalho. Assim, você trouxe isso aí, me veio na cabeça uma lembrança muito boa. O que aconteceu? Quando eu fui promovido, né? 2022. Eu pensei em duas coisas. Primeiro, eu pensei na minha equipe, né? De assim, o quanto que meu time me ajudou, né? Porque assim, mais uma vez, o resultado não é meu, ele é o resultado de várias pessoas, o somatório da excelência de várias pessoas, das coisas boas e ruins me trouxeram aqui, né? Então, acho que esse é um ponto. E lembrei das pessoas que já passaram, assim, que já passaram por mim, que eu digo no caso que já foram meus líderes, né? Desde aquele primeiro cara que foi meu supervisor de estágio lá na Pitu, desde o enfermeiro que tinha lá na Pitu também, que era um cara que, assim, me deu várias dicas, né? Aquele cara ali foi fundamental no início da minha carreira. E aí, quando eu chego na Gerdau, eu me deparo com uma série de líderes, assim, convivi com muita gente boa, não é? E aqui na Moura também, muita gente inspiradora, né? Líderes diretos e pessoas também pares e pessoas que não são seu líder direto. Foi assim, eu não vou citar nomes para não me complicar aqui, mas assim, muita gente boa, né? Que vocês assim, eu tenho um outro autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill. Ele fala isso, né? De você, ele disse que tinha um momento da vida dele que ele sentava numa mesa imaginária com várias pessoas que inspiravam ele e ele tentava pegar aquelas qualidades, né? Porque todo mundo, mais uma vez, a gente tem as qualidades e os nossos defeitos. Então, quando eu pego cada qualidade dessa, né? Imagina todos esses líderes sentados numa única mesa e você pegando as qualidades dele, é um troço assim do outro mundo, né? De tanta coisa boa que você consegue absorver. E quando eu me lembrei disso, Bertada, eu saí mandando mensagem para todos eles, para Uau! vários deles, para vários deles. Gente, assim, os daqui da Moura, eu tive a oportunidade de conversar e agradecer, né? Alguns, eu confesso, não tive coragem, né? Porque às vezes está ali no seu dia a dia. Estou sendo transparente aqui.
né? Mas aqueles que passaram por mim e que eu não tenho contato, tipo, teve cara do Rio Grande do Sul que fazia mais de, sei lá, 10 anos que eu não via. Consegui o telefone do cara e mandei a mensagem e ele voltar. Poxa, Marcelo, que massa, não sei o quê. Então, tem muita gente boa, eu sou muito grato a todos eles. Quando a gente olha assim ao redor, né, eu já falei aqui do Abílio Diniz, né? Teve um cara que me inspirou bastante, que foi o Kobe Bryant. Eu assisti um vídeo dele no YouTube que é chamado O Preço da Grandeza. Hum, O Kobe Bryant, eu não sei se você conhece a história, mas o primeiro torneio de basquete que ele jogou, ele não marcou nenhuma cesta, ele foi um dos piores, né? E ele entendeu o seguinte, que se ele, quanto mais horas de treino ele tivesse, melhor ele ficaria, né? E o Kobe Bryant, ele se tornou um dos maiores jogadores de basquete da história, né? Ali já pau a pau talvez com o Michael Jordan. Então, esse vídeo é um vídeo curto, talvez ali de 15 minutos, então o preço da grandeza está lá no YouTube. Eu assisti aquele vídeo e eu me senti muito inspirado, né? O Bernardinho é outro cara que me inspira bastante. Ou seja, é a gente. E assim, o Dale Carnegie, né, no livro dele lá, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é uma pessoa que ele já passou pela Terra, mas deixou o legado dele. O Napoleão Hill também. Então, são figuras que eu me inspiro bastante, né? Lendo a literatura deles, assistindo vídeos e conhecendo um pouquinho da história. bacana, bacana. Fantástico, meu amigo Marcelo. Nós estamos chegando ao final da prosa com Bertalha aqui. Gratidão enorme pela sua participação, Marcelo. Eu é que agradeço, a gratidão minha é em dobro, né? É um prazer enorme estar aqui com você, uma pessoa de referência, né? Um canal aí espetacular, cheio de conteúdo, eu também volta e meia estou lá consumindo. Então, para mim assim, uma satisfação enorme estar aqui. É um, é um prazer enorme estar aqui com você. Bacana, legal. E agora a nossa prosa com Bertalha também está no Spotify. É só procurar prosa com Bertalha lá no Spotify. Você pode ouvir no seu carro, né, ficar muito mais tranquilo. Tem mais de 500 prosas lá para serem ouvidas. Pô, o pessoal também me encontra no LinkedIn, no Instagram. Meu amigo Marcelo, ao infinito e ao além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Um abração, meu caro. Tchau, tchau. Valeu, um abração.